E aí, gente, no mundo espiritual, quando os nossos filhos desencarnam, né, a gente esquece que eles são espíritos, que um dia eles vão morrer. Nós um dia vamos morrer. Morrer para nós aqui é apenas uma passagem. A morte para mim não existe. Ela nunca vai existir. Só existe a vida. Eu acredito na vida. Se alguém perguntar para mim se eu tenho medo de morrer, eu não tenho. Mas não é por isso que eu vou atravessar a rua Amazonas às 6 horas da tarde de olhos fechados. Eu não sou besta, né? É óbvio, se alguém entrar aqui e começar a dar uns tiros aqui, eu sou o primeiro a sair correndo para lá. Porque eu tenho meu instinto de sobrevivência. Eu não vou ficar aqui parado, oi, eu não tenho medo de morrer. Porque, né? Não existe isso. Eu não tenho medo de morrer porque eu sei que vou continuar a viver. Mas as pessoas esquecem que os filhos um dia podem partir para o mundo espiritual. Vocês não conhecem as mães de Chico? O que eram as mães de Chico? Mulheres que perderam seus filhos, perderam entre aspas, que ninguém perde ninguém. Eles apenas foram para o mundo espiritual. Mas eram as mulheres que procuravam Chico por uma carta, pedindo pelo amor de Deus, para sair daquele buraco que elas entraram, a falta de fé, a falta de fé no futuro, a angústia, a dor que elas sentiam da perda, entre aspas, da partida do filho. E o Chico sempre ali, né, conversando, uma palavra de estímulo, porque as pessoas esquecem que os filhos não são para sempre, que eles estão ali, muitas vezes, para ficar 10 anos conosco, 15 anos, ou 20 anos. Eu sei que toda mãe, eu já escutei várias falarem, nenhuma mãe gostaria de ver seu filho partir, mas às vezes o filho parte antes, porque faz parte do processo. É dolorido? É. Eu acho que nós homens não conseguimos mensurar a dor da perda, da partida do filho para uma mãe. Né? A mãe até mesmo a mãe adotiva, mas é mãe. Mas acontece que faz parte desse conhecimento, dessa evolução, desse aprendizado aqui no planeta Terra. A gente chora, mas a gente tem que ter a fé e a confiança de que um dia nós vamos encontrá-los. Nós um dia vamos encontrar eles, assim como nós vamos encontrar nossos pais, os nossos esposos, nossas esposas, nossa mãe. Nós vamos encontrar eles. Isso eu tenho a plena certeza. Né? Nós vamos encontrar. Então a gente esquece que um dia nosso filho pode partir. E aí, por isso que eu falei da questão da religião. É importante que eles, de alguma maneira, tenham o germe da religião, seja qual for. Você não precisa ser espírita. Você pode ser católico, protestante, adventista, o que for. Mas esse germe do amor em Deus, essa questão do amor ao próximo, da caridade, né? Para que ele chegue no mundo espiritual melhor. E não chegue perdido, totalmente assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Nunca pensei que eu viria para o mundo espiritual. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí vem a revolta, muitas vezes não aceita. O filho, ele é um ser espiritual que pode chegar no mundo espiritual e ficar muito revoltado, porque ele nunca teve nada da família, do pai e da mãe, que existia o mundo espiritual, que existia a vida após a morte, nada. Ele não chega lá, não é porque ele tem 15, 14 anos, que ele não vai se revoltar no mundo espiritual. A gente acha que, porque morreu criança. Gente, criança, ela é criança para nós, mas para quem olha pela visão da reencarnação, ela é um ser tão antigo quanto você. Ela desencarna com 2, 3 anos de idade, quando a mãe chega no mundo espiritual, ela está ali, ela está adulta. Mas ela tinha 2 anos de idade quando morreu, como é que ela está adulta agora? Porque ela é um espírito. Ela não vai ficar eternamente com 2 anos de idade. 2 anos de idade tinha o corpo dela, quando ela veio para cá. Ela morreu com 2 anos, mas o espírito dela, que já foi homem, já foi mulher, já foi outras e outras vidas, ela vai ser o quê? Um adulto. Claro que
Acontece, já teve casos, que uma mãe, quando ela chegou no mundo espiritual, ela queria ver o filho dela. O filho dela tinha morrido, acho que com 8, 9 anos. E aí ela queria ver o filho dela, tal, aí depois que ela estava num hospital espiritual, aí acalmaram ela, tudo certinho, depois aí ele veio. Aí emocionou, ele chorou e aquela coisa toda. E ele tinha 8, 9 anos, quando ele tinha desencarnado. Isso já fazia mais de 20 anos que ele tinha desencarnado. E ele voltou ali, ela abraçou ele, aquela coisa toda, com 8, 9 anos. Só que depois, quando ele voltou pela segunda vez para ver ela estava no hospital, ele já voltou um pouquinho maior. Ele foi mudando, o perispírito dele foi mudando, tá? Foi plasmando o corpo que ele estava ali no mundo espiritual, que era um corpo de adulto. Ele já não era mais aquela idade de 8, 9 anos. Ele já era adulto. Só que a mãe, na mente dela, ela tinha ele como o quê? Com 8, 9 anos. Então, se ele aparecesse adulto, ela ia dizer que não era filho dela. Não, esse aí não é meu filho. O que ele fez? Ele plasmou o corpo dele novamente com 8, 9 anos, ficou ali com a mãe dele e tudo, depois voltou um pouquinho diferente, foi mudando. Até que ele disse para a mãe, ó, assim estou eu agora. Já mais evoluído. Porque a gente evolui. Então, nossos filhos também vão evoluir. Então, se você perdeu o seu filho com 2, 3, 5, 6 anos, com certeza no mundo espiritual ele não está com essa idade. Ele já está uma mulher, um homem adulto já. Ele evolui, ou ele voltou para cá novamente, ou ele está no mundo espiritual evoluindo. Né? E por isso que eu digo que a gente esquece que nossos filhos são espíritos. A gente parece que é só aqui, naquele momento. Né? Claro que a gente não pode mensurar a partida de um filho para uma mãe. Por isso que as mães de Chico, eu já vi isso aí umas 10 vezes, já isso aí, já assisti, já li também o livro e tal. A dor da partida é uma coisa muito pessoal que a gente nunca deve criticar, seja ela ou ele, né, que sente a dor da partida. Se pergunta para mim, espírita chora? Chora. Chora. Mas tu não acredita na vida após a morte? Acredito. Mas eu estou chorando pela partida como se ele foi viajar primeiro do que eu. Né? Mas um dia eu vou encontrar ele, ou ela. A gente chora, isso é normal. A gente não fica ali, a gente não é um pedaço de madeira, que a gente não tenha sentimentos. Da mesma forma que quando um filho, principalmente quando é criança, quando parte, eu já vi ao desencarne de criança, é mais comovente. É um anjo que partiu, tal, aquela coisa, mas aquele anjinho ali é um espírito já, ó, muitas vezes muito mais velho do que a gente. Por isso que, mas quando morre, eu lembro que quando eu era pequeno, morreu um amiguinho, e aí ele não tinha sido batizado. Aí na época, se dizia que ia para, não era umbral, tinha um céu, inferno, purgatório, né? Era purgatório que ia. Uma coisa assim, eu era católico, né, na época, né? Era purgatório. Ia para o purgatório porque ele não tinha sido batizado. E eu fiquei imaginando aquele menino no purgatório. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele ficava, como é que ele está no purgatório, cara? Aí eu dizia assim, meu Deus, eu não quero ir para o purgatório, não. É porque eu escutava aquelas histórias, aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que é no purgatório, né? O que ele está fazendo no purgatório, será? Ele não foi batizado? Mas na época, claro, eu era bem novinho, tal. Depois aí a gente vai entendendo que não, dependendo da idade, se é batizado, se não é batizado, etc., isso são questões religiosas, mas independente da idade, a entrada do teu filho no mundo espiritual, ou a nossa entrada no mundo espiritual, vai depender muito do que nós fizemos e de quem fomos nós em outras vidas.